Sabe aquela sensação de ter uma mente que simplesmente não para? Aquele fluxo constante de pensamentos, de ideias, de preocupações? Para muita gente, a primeira reação é encarar isso como um defeito, algo que precisa ser consertado. Mas e se essa inquietação toda não for uma falha? E se for, na verdade, só uma característica, um jeito diferente de funcionar? É sobre essa ideia que vamos conversar hoje. Olha, para quem convive com uma mente agitada, essa imagem é bastante familiar, né? É como se fosse um rio sem fim de ideias, de memórias, de preocupações, todas disputando a nossa atenção ao mesmo tempo. O resultado? Uma paisagem interna que pode ser bem caótica e, sinceramente, exaustiva. Então, vamos começar descrevendo melhor essa experiência de caos mental. É um estado que muita gente conhece, mas que, quando não é compreendido, pode virar um verdadeiro inferno mental, sabe? Gerando um sofrimento bem profundo. Essa experiência é marcada por um verdadeiro turbilhão de pensamentos que ficam oscilando, sem controle nenhum. Pensamentos bons, ruins, otimistas, pessimistas, eles vêm em série, um atrás do outro, criando um ruído interno que parece que nunca desliga. E isso torna muito difícil focar no que realmente importa. E aí vem aquela sensação familiar para muitos. As melhores ideias aparecem nos piores momentos possíveis, tipo debaixo do chuveiro. Enquanto isso, na hora de sentar e fazer uma tarefa importante, a concentração some. O resultado disso é uma frustração enorme, quase como se a própria mente estivesse trabalhando contra os nossos objetivos. E aqui chegamos num ponto de virada na nossa conversa. E se essa agitação interna toda não for uma falha de caráter, mas simplesmente um jeito de funcionar? Entender a diferença entre essas duas ideias é, assim, fundamental. Esse relato aqui, ele ilustra com perfeição como a experiência de uma mente meio dispersa é muitas vezes interpretada como um defeito de caráter. Sabe, preguiça, desinteresse, falta de disciplina. E essa interpretação acaba levando a um ciclo bem doloroso de autocrítica. A ideia central é justamente essa: mudar o nosso olhar. Em vez de ver a inquietação como um defeito que precisa ser corrigido, a gente passa a enxergar como um modo de funcionamento que precisa ser compreendido e gerenciado. Essa simples mudança de perspectiva já tira a culpa e o sofrimento de cena e abre um caminho para o cuidado. Agora um ponto super importante. Quando a gente interpreta o nosso funcionamento mental como uma falha, a gente acaba piorando e muito o problema. O julgamento negativo vira o combustível que alimenta justamente o fogo da inquietação que a gente tanto tenta apagar. Funciona mais ou menos assim, ó. A mente se agita, o que é natural para esse tipo de funcionamento, aí em seguida vem o julgamento. Eu não deveria estar assim. Esse pensamento aumenta a ansiedade, o sofrimento, e o que acontece? A mente se agita ainda mais. Ou seja, a autocrítica não só não resolve a inquietação, como na verdade a intensifica. Vamos então reformular as características dessa mente. Em vez de pensar nelas como sintomas de um problema, vamos tentar encarar como traços de um funcionamento que simplesmente processa o mundo de um jeito diferente. Mentes inquietas realmente funcionam como um receptor de altíssima sensibilidade. As emoções são vividas com uma intensidade enorme. Tudo é muita alegria, muita dor, muito desespero. E tem esse fluxo contínuo de pensamentos que, olha, quando é bem direcionado, pode se transformar numa fonte poderosíssima de criatividade. É fundamental a gente entender que esses traços não são uma questão de falta de força de vontade, sabe? Eles estão enraizados na maneira como o cérebro funciona, na sua bioquímica, nos seus circuitos. Não é um defeito moral, é uma configuração diferente. E com essa nova compreensão, aí sim surge um caminho bem mais construtivo, o caminho do cuidado, que é o oposto daquela tentativa de correção. Cuidar, nesse contexto, significa aprender a trabalhar com a mente que se tem e não contra ela. É sobre criar estratégias, rotinas e ambientes que ajudem a modular a intensidade em vez de ficar lutando para tentar eliminar essa intensidade. A meta, então, não é consertar ou silenciar a mente, mas sim aprender a compreendê-la. O objetivo é transformar a relação com os próprios pensamentos, sair de um campo de batalha e entrar em uma parceria. E isso nos leva à síntese de toda essa nossa análise. A jornada para lidar com a mente inquieta envolve uma transformação fundamental. É sair do lugar da culpa para assumir uma responsabilidade cuidadosa consigo mesmo. Esse caminho começa com algo que parece simples, mas não é. Observar os pensamentos sem ficar julgando. Depois vem a compreensão. Tentar entender do que essa mente precisa. Será que é mais estrutura, menos estímulos?
Aos poucos, a curiosidade substitui a vergonha. E isso abre espaço para ações concretas, que de fato promovem o bem-estar. A mente inquieta não precisa ser uma fonte de sofrimento. Quando ela é tratada com respeito, com cuidado, a sua intensidade pode se transformar num motor para a criatividade e para a realização. A jornada não é sobre correção, mas sim sobre autocompreensão. É, no fim das contas, aprender a cuidar desse mundo que existe dentro da gente.